Bem, galera, nossa aula passada foi sobre permutação e a aula de hoje vai ser sobre arranjo, ok? Tudo isso fazendo parte da análise combinatória. O arranjo nada mais é do que o cálculo para determinar o número de maneiras possíveis para se organizar alguns elementos, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver a combinação e a diferença entre o arranjo e a combinação é que no arranjo a ordem dos elementos faz diferença, na combinação não faz. Na próxima aula a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Aqui nós temos a formulazinha do arranjo, certo? E basta você lembrar que o N é o total de elementos e o P é os espaços que esses elementos vão ocupar, ok? Caso a questão esteja muito difícil, muito complicada, basta você lembrar da dica que o N sempre vai ser o maior valor, ok? Então, nós temos um exemplo bem simples para a gente começar nossa aula. E nós vamos usar a formulazinha que é a seguir. Então, temos 6 amigos e 2 cadeiras. De quantas formas distintas podemos organizá-los? Observe que nós só temos 2 cadeiras para encaixar esses 6 amigos. É claro que 2 vão ficar sentados e 4 vão ficar de pé. Então, quantos amigos nós podemos colocar na primeira cadeira? Qualquer um dos 6 amigos, ok? Mas se um dos amigos já ficou sentado na primeira cadeira, vamos supor que seja esse menino aqui, quantos ainda podem sentar na segunda cadeira? 5 deles. Ou seja, nós podemos organizar esses 6 amigos nessas duas cadeiras de 30 maneiras diferentes, ok? Então, mas eu gostaria de usar a fórmula, como é que eu vou fazer? Ficaria A igual ao total de amigos dividido por 6 menos 2 fatorial. No próximo exemplo, a gente vai ver como resolver isso daqui. Primeira questão. Em uma corrida, há 15 corredores. De quantas maneiras podemos formar o pódio? Lembrando que o pódio é formado pelo primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, vamos resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira, quantos corredores poderiam chegar em primeiro lugar? Qualquer um dos 15 corredores. Ok? Qualquer um dos 15. Quantos corredores poderiam chegar em segundo lugar? Se um corredor já ganhou, então 14 ainda disputam o segundo lugar. Se um já ficou em primeiro e outro ficou em segundo, 13 corredores ainda disputam o terceiro lugar. Multiplicando 15 vezes 14 vezes 13, vai dar 2.730, ou seja, há 2.730 maneiras dessa corrida ser vencida. Ok? Vamos para a segunda maneira, utilizando a nossa fórmula. O N sempre vai ser o maior valor, que no caso é o 15, pois nós temos 15 corredores. E o P vai ser o número de lugares que tem o pódio, que são 3. No lugar do N, coloco 15 e embaixo fica N menos P, 15 menos 3. 15 menos 3 vai dar 12. Então, vai ficar 15 fatorial dividido por 12 fatorial. Vamos diminuir esse 15 até chegar no 12, para poder cancelar o 12 de cima com o 12 de baixo. Multiplicando 15 vezes 14 vezes 13, também vai dar 2.730. Então, temos aí duas maneiras de resolver. Vamos para a segunda questão. Em uma empresa, 10 funcionários se candidataram para a vaga de diretor e vice-diretor. Ok, nós já sabemos que nós temos aí duas vagas. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, a primeira maneira, nós temos aí a vaga de diretor e vice-diretor, temos duas vagas. Quantos funcionários podem ser diretor? Qualquer um dos 10. Mas se um dos funcionários já ficou sendo diretor, quantos ainda concorrem à vaga de vice-diretor? 9 funcionários. Multiplicando 10 vezes 9, temos 90. Ou seja,
De 90 maneiras diferentes, podemos escolher um diretor e vice-diretor para essa empresa. A segunda maneira, usando a fórmula, o número maior sempre vai ser o n, então 10 funcionários, 10 fatorial. Embaixo ficaria 10 menos 2, pois nós temos 10 funcionários para 2 vagas. 10 menos 2 vai dar 8 fatorial, vai ficar 10 fatorial dividido por 8 fatorial, diminui o 10 até chegar no 8 para cancelar o 8 de cima com o 8 de baixo. Multiplicando então 10 vezes 9 vai dar 90. Terceira questão. Um grupinho de alunos é formado por 6 amigos. Um professor determinou que fossem realizadas duplas para um trabalho. De quantas maneiras distintas podemos formar duplas com esse grupo? Então, na primeira maneira, nós temos que formar uma dupla, então temos só 2 espaços. Quantos amigos poderiam ser escolhidos para ser o primeiro integrante dessa dupla? Qualquer um dos 6 amigos. Se um já foi o primeiro integrante, então só sobraram 5 amigos para ser o segundo integrante. Multiplicando 6 vezes 5, temos que podemos formar duplas de 30 maneiras distintas. A segunda maneira, usando nossa fórmula. O n sempre vai ser o número maior, que é de 6 amigos, e o p vai ser o total de espaços, que são 2. Se trata de uma dupla. 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Vamos diminuir esse 6 fatorial até chegar no 4 fatorial, para cancelar o 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo. Multiplicando 6 vezes 5, podemos formar essa dupla de 30 maneiras diferentes. Quarta questão. Um cadeado possui uma senha de 3 dígitos para abrir. O segredo é formado por 3 números distintos. Observe essa palavra, distintos, ou seja, não podemos repetir o mesmo número mais de uma vez. Se uma pessoa tentar abrir esse cadeado, quantas tentativas ela deverá fazer no máximo? Primeira maneira, nós temos aí 9 dígitos, 9 números. Então, para a primeira posição, a gente pode digitar qualquer um dos 9 números. Só que somente um desses números é o certo. Como a gente já utilizou o número certo, quantos ainda podemos usar na segunda posição? 8 números. Se a gente já usou um número na primeira posição, outro número na segunda posição, podemos usar só 7 valores para a terceira posição. Multiplicando 9 vezes 8 vezes 7, temos 504. Da segunda maneira, usando nossa fórmula, temos um total de 9 algarismos para 3 dígitos. Então, vai ficar 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. 9 menos 3 vai dar 6. 9 fatorial dividido por 6. Diminui o 9 até chegar no 6 para cancelar o 6 de cima com o 6 de baixo. 9 vezes 8 vezes 7 dá 504. Quinta questão. Um cadeado possui uma senha de 4 dígitos para abrir. O segredo é formado por 3 números, de 1 até 9. Se a pessoa tentar abrir esse cadeado, quantas tentativas ela deverá fazer? Note que a diferença entre a questão 4 e a questão 5 é essa palavrinha distintos. Ou seja, na questão 5, nós podemos sim repetir os dígitos. Então, quantos dígitos nós podemos usar na primeira posição? 9 dígitos. E para a segunda posição? Também 9 dígitos, pois em momento nenhum a questão falou que deveriam ser algarismos distintos. A senha pode ser 111, 222, 333 ou 2233. Os números podem se repetir. Então, na quarta posição, também 9. Multiplicando tudo, vai dar 6.561. Da segunda maneira, como se trata de um arranjo com repetição, a fórmula vai ser n elevado a p. O n é o número de dígitos que nós tínhamos disponíveis, que era 4, e o p, o número de dígitos que a gente deveria utilizar para saber a senha. Ficando, então, 9 elevado a 4, que vai dar 6.561. Sexta questão.
Listar os números de 2 dígitos que podem ser formados com os algarismos 3, 4 e 5. Ok, pode haver repetição. Primeira maneira. Como nós temos 3 números disponíveis, nós podemos usar qualquer um dos 3 na primeira posição. Como pode haver repetição, podemos usar os 3 números novamente na segunda posição. Multiplicando aí 3 vezes 3, temos 9. Segunda maneira, utilizando a fórmula. Como se trata de um arranjo com repetição, vai ficar 3 elevado a 2. O 3, pois nós temos 3 algarismos disponíveis. E o 2, pois se trata de um número com 2 dígitos. 3 elevado a 2 também dá 9. Sétima questão. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Então, aqui eu cometi um pequeno erro, mas basta acrescentar o 5. Então, na primeira posição, podemos usar 8 cores. Na segunda, 7. Na terceira, 6. 5, 4 e assim por diante. Temos o total de 6.720. Utilizando agora a fórmula. Temos com arranjo de 8 cores para 5 listras. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. 8 menos 5 dá 3. 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Diminui o 8 até chegar no 3 para cancelar em cima e embaixo. Lembrando que aqui eu cometi um erro, bastaria você acrescentar os 5 tracinhos, pois se trata de 5 listras. Ia ficar 8, 7, 6, 5. Você multiplicava tudo, dava 6.720. Oitava questão. No concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais de um prêmio, ou seja, não pode ter repetição de ganhadores, então, de quantas maneiras distintas podemos ter o primeiro e o segundo colocado? Então, na primeira posição, qualquer uma das 12 pessoas pode ganhar. Se uma pessoa já ganhou, só sobraram 11 para disputar o segundo prêmio. Multiplicando 12 vezes 11 dá 132. Da segunda maneira, utilizando a fórmula, do mesmo jeito. Temos um total de 12 participantes para 2 prêmios, primeiro e segundo colocado. 12 dividido por 2 menos 2 vai ficar 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Diminui o 12 até chegar no 10 para cancelar o 10 de cima com o 10 de baixo. 12 vezes 11 dá 132. Então, galera, é isso aí. Valeu, falou, até a próxima.